Boa noite, gente. Hoje a Lives da Retomada vai receber uma profissional maravilhosa para compartilhar experiências com a gente. E além de tudo, é minha amiga há 20 anos. Isso mesmo, 20 anos. É uma jornalista especializada em assessoria de imprensa e assessoria parlamentar, é a Luzinete Marques, que tem uma experiência muito grande em assessoria de imprensa, e por isso que eu a convidei para as lives da Retomada, para a gente poder conversar com ela sobre como é que a assessoria de imprensa hoje, como é que um bom relacionamento com a imprensa pode ajudar o médico no momento de crise. A gente vai conversar sobre esse aspecto, sobre um pouco da pandemia em Brasília, ela vai dar um panorama para vocês e vai falar da experiência dela, de como ajudar efetivamente o pequeno empresário, no nosso caso o médico, com essa ferramenta, com a assessoria de imprensa. Eu acho que vai ser bem interessante, acho que vai ser muito enriquecedor a discussão e o debate, e que vale a pena vocês ficarem aí para poder conferir. A Luzinete, ela é jornalista, né, especializada em assessoria de imprensa, tem passagens brilhantes pela televisão, pelo governo federal, e hoje no Distrito Federal ela está à frente da Infinito Agência de Comunicação, que também faz assessoria parlamentar, que é um plus, né, para Brasília. É um outro campo de atuação para o jornalista em Brasília. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre como é que está a pandemia em Brasília, como é que está sendo a quarentena dela, como é que está sendo as atividades de assessoria de imprensa, como que essa ferramenta pode ajudar o pequeno empresário e o médico nesse momento de crise. Porque, por incrível que pareça, aconteceu um fenômeno muito interessante nessa quarentena. Tanto o marketing digital com as redes sociais foram impulsionados, quanto a mídia tradicional. Aumentou 40% o tráfego da mídia tradicional. Fazia tempo que a gente não via as pessoas com vontade de assistirem de novo o Jornal Nacional. E isso está acontecendo, né? Então a gente vai tentar entender todo esse contexto da mídia, de o que a gente pode fazer para impulsionar os negócios, como que a assessoria de imprensa pode ser uma ferramenta estratégica nesse momento de retomada. Nós vamos falar um pouquinho da crise em Brasília, como é que está a pandemia em Brasília, como que a Luzinete tem trabalhado, feito a preparação dos clientes, né, nesse período de crise, e as dúvidas e as limitações, enfim. Muito carinho a nossa convidada da noite, que é a Luzinete Marques. Não é? Oi. Boa noite! Boa noite, tô aqui, gente. Eu vou fazer a apresentação oficial agora, porque eu falei um monte aí para as pessoas, né? Mas agora eu vou fazer a apresentação oficial. Eu ouvi uma A parte. Lu Alves, ela é jornalista, especialista em assessoria de imprensa, tem passagens brilhantes pela televisão, governo federal, está à frente da Infinito Comunicação, que desenvolve um trabalho interessantíssimo em Brasília, que além de fazer assessoria de imprensa, também desenvolve relações governamentais, assessoria parlamentar, assessoria institucional, sempre com pensamento estratégico. E o melhor de tudo dessa apresentação é que ela é minha amiga pessoal. Há anos somos amigas, somos comadre, tenho muito orgulho desse relacionamento. E quando pensei na Lives da Retomada para as clínicas médicas, foi um dos primeiros nomes que me veio à cabeça para falar exatamente sobre assessoria de imprensa. Então, seja bem-vinda, Lu! Obrigada, Márcia. É uma longa história, né? Pessoal e profissional, né? Porque nós nos conhecemos trabalhando, né? Foi o meu primeiro trabalho. Você era minha chefe. E uma super parceria,
Ali nasceu uma parceria profissional, uma parceria pessoal. Gente, ali nasceu um amor, né, na verdade. E a gente já Graças a viu Deus. muitas histórias, né, Márcia? Tanto profissionais, tanto pessoais quanto profissionais também, né? A nossa vida vai se cruzando aí e a gente construiu juntas aí, né, uma vida, gente. Que bom. Eu queria começar, Lu, você contando pra gente como é que foi essa quarentena, como é que foi esse período de isolamento social em Brasília. Dá um panorama, porque a gente tem convidados de outros estados, de como é que está a pandemia em Brasília, e depois entra como é que foi a sua quarentena especificamente. Como é que está sendo, né? Eu acho que assim, É, né, a gente não saiu, né, cada dela. fase, cada dia, né, e cada período tem sido uma fase diferente, né? A gente tem, o Antônio, o Júnior está aqui assistindo. Antônio, assiste tudo, depois você me conta o que você achou, viu? Um advogado competentíssimo. É, eu entendo hoje, com esse curto período que a gente teve de pandemia, que parece longuíssimo, né? Que a gente teve Uhum, várias fases. A gente teve ali o início do susto, que a gente não sabia muito bem o que era. Eu acho que até hoje a gente ainda não está sabendo bem direito o que é. E teve o período que a concordo. gente, peraí, calma, aconteceu alguma coisa aqui, mas a gente precisa se adaptar. E aí todo mundo foi se adaptando. Nós como pessoas, nós como empresas, nós como profissionais, cada um foi procurando um período de adaptação. E agora eu acho que a gente já está vivendo até uma terceira fase, que assim, muita gente se adaptou, muita gente sofreu, nananã, e agora assim, o que vai ser? Já estão pensando o que vai ser daqui a pouco, né? O daqui a pouco agora e o daqui a pouco pós-pandemia. Então, acho que já estamos numa terceira fase aí da pandemia. Em Brasília, eu acho que, como Hum. muitos lugares, né, todo mundo foi o susto inicial. Eu entendo que o governador aqui teve uma atitude muito rápida, foi muito criticado porque ele foi um dos primeiros, né, a tomar atitudes de, por exemplo, de fechar as escolas e tudo, que eu achei Me lembro. pertinente. Eu achei que ele caminhou no campo da prudência, né, como a gente fala. Meu filho, desde o início, não teve aula. E, enfim, eu achei que foram atitudes sensatas, né? Embora que a gente fique aí trabalhando nessa questão de ficar em casa, a necessidade de trabalhar, enfim, de que as coisas voltem a funcionar, é um dilema, né? É verdade, Lu. E durante a quarentena eu percebi outras coisas, tanto nos colegas de trabalho quanto nos próprios clientes, uma cobrança muito grande para ser muito produtivo com estresse gigante. Eu quero que você seja honesta agora, sincera. Você conseguiu desenvolver algum projeto pessoal ou profissional novo nesse período? Ou você só foi vivendo? Márcia, você sabe que eu sou até criticada por isso, né? Porque, gente, sou virginiana. Virginiana faz listas, agenda. Então, no início, olha só, foi muita loucura. Eu fiz agenda até para o meu filho. Então, ele tinha horário de ler, de estudar, ele tinha horário de fazer uma atividade física. Foi muita loucura. E depois eu entendi que o tempo foi passando, o estresse estava grande, e depois eu fui entendendo que eu precisava relaxar mais comigo, com ele, né? Enfim, porque era uma situação de estresse muito grande. E aí a gente fica hoje se dividindo nisso, né? Em precisar ter rotinas, em precisar que a vida continue, né? E ao mesmo tempo não podendo se estressar demais, porque a situação em si já é estressante. Então, se eu estressar ainda mais o É menino, eu vou verdade. estressar ele e a mim. E outro dia eu vi um vídeo da Luana Piovani, que está morando em Portugal, e ela falando sobre isso, né? A loucura que é você ser mãe nessa pandemia, os meninos em teleaula, o estresse que é para eles, o estresse que é para a gente. É muita loucura, gente, é muito aprendizado. E além do filho, além da vida pessoal, eu e você temos os nossos clientes, né? Eu atuo na área médica, você atua na área forte do comércio, na prestação de serviço em Brasília e na área parlamentar.
Eu quero saber como é que ficaram seus clientes. A princípio, eles ficaram com medo, querendo recuar com Ai, gente, investimento. só deixa eu dar um oi para a Kate, minha amiga Pode querida, mulher dar. de um ex-cliente meu, que é o Tiago, que é sommelier. E a Fran, beijo. Assiste aí depois Olha me lá. conta, que a Fran também é outra profissional competentíssima da área de assessoria de imprensa. A live é nossa, não é minha. Então tá, você pode cumprimentar, mandar beijo, abraço. Mas para a Ó, gente poder beijo, ajudar mãe! os médicos, Lu, eu preciso saber, os clientes em Brasília, eles pensaram em recuar, em retirar o investimento, te solicitaram gestão de crise, como é que você atuou junto aos clientes? Beijo, Franzinha. Ó, foi uma loucura, Márcia, porque na verdade a gente pegou um período bem difícil, né? A gente pegou primeiro um final de ano, né? Que é uma fase em que, para nós, empresas, né, no nosso trabalho de assessoria de imprensa, muitos contratos Uhum. se encerram, alguns se renovam, outros pedem para renovar só depois que passar o carnaval, enfim. Você está naquela fase de contratos se encerrando e tudo. E aí você fala, não, beleza, é normal, é do game. Quando chega fevereiro ali, o povo. Ah, é a Kate falando que eu sou fantástica. Eu adoro esse fã-clube. É Você que maravilhosa, é, por sua isso que linda. ela é a convidada do Sextou, da live da retomada. Adoro. E aí, o que acontece? Já estava um período difícil, né? Assim, já reduzindo a Uhum. cartela de clientes. Eu encerrei um ano com um número X de clientes e o início do ano você já começa com menos clientes mesmo, normal. E aí veio a Uhum. pandemia. E aí, o normal, os clientes, a maioria, eu tinha muito cliente de restaurante, os restaurantes fecharam, né? Então, Muitos contratos interrompidos. faliram, não vão conseguir reabrir. Contratos interrompidos foi aquela loucura, né? Muitos contratos interrompidos, os que não tinham interrompido antes, ou que já não tinham encerrado antes, estavam interrompendo ali naquele período. E a gente passou por várias situações. Por exemplo, eu tive cliente que interrompeu o contrato num dia e uma semana depois retomou o contrato comigo, porque ele entendeu. Primeiro ele interrompeu no susto, né? Tipo, vou cortar tudo. E aí depois ele parou para pensar que ele era uma das áreas que ia continuar aberta e que ele precisava comunicar para o público que ele continuava aberto e até se adaptar a isso, né? Que tem uma loja de material de construção. Que eles precisavam também estar se reinventando ali, comunicando essa reinvenção. Gente, meu gato chutou o celular. Não tem problema. Gato, a Márcia perdoa. Perdoa. Gato pode, o seu e o do Gabeira nas lives. Pode tudo, né? E aí, o que acontece? Por exemplo, ele interrompeu numa semana, na outra ele retomou, porque ele entendeu a necessidade que ele ia ter da comunicação nesse período. E aí, o outro lado foi clientes novos chegando, né? E clientes se adequando a esse momento, né? Então, a gente hoje tem clientes da área médico-hospitalar, normal, e, enfim, acabaram vindo outros clientes, né? E foi um processo muito desafiador, sabe? No sentido de a gente ficou ali um pouco na corda bamba mesmo. Então, o processo foi na fé. E assim, um pouco no escuro, você sem saber o que fazer, mas tendo que fazer alguma coisa, né? E assim, graças a Sim. Deus, deu um pouco certo nesse sentido de que a gente, eu acho que aí é uma coisa para a gente comentar mesmo aqui. A gente precisou reagir rápido e eu acho que quem reagiu rápido, primeiro teve o susto, depois reagiu, conseguiu superar esse momento inicial, né? Foi o que aconteceu com a gente. No susto, no escuro, sem saber muito bem como era, mas as coisas foram acontecendo, a gente foi agindo, não deixou de agir, montei escritório em casa e vamos, com teleaula, com pandemia, com tudo, vamos embora. Concordo, sabe por quê? Porque assim, todo momento de crise, de não saber o que fazer, né? Na Valesca, verdade, deixa eu comentar com a Valesca, minha cliente, está Deixo. aqui. Valesca, Oi, sua Valesca, cliente. boa noite. A Valesca Aqui, está como é uma cheia de live bomba. íntima, é negócios e amizade, Valesca. Seja muito bem-vinda. Então Tá? tá. Então, Valesca, escuta isso aí. Vê se você concorda comigo, você me dá seu feedback, Valesca.
que o momento de crise também é aquele momento em que o empresário, no meu caso, o médico, o profissional do setor de saúde, no seu caso, o dono da loja de construção, o dono do restaurante, o deputado, ele para e pensa, é uma oportunidade. Por exemplo, além das mídias sociais, da digitalização da economia, da teleconsulta no meu ramo, das mídias digitais, das redes sociais, a TV comum, os meios tradicionais de comunicação tiveram um crescimento de tráfego de 40%, né, durante essa crise. Então, assim, tem muita oportunidade para comunicação estratégica bem feita. Você concorda comigo? Concordo. Super de acordo, Márcia. É assim, em tempos de pandemia ou fora de pandemia, em tempos de crise ou fora de crise, a gente tem os empresários que têm a visão e reconhecem a importância da comunicação e veem essa importância, né? Que assim, muitas vezes eu falo para o cliente, né, que a comunicação é um investimento, e como tudo na vida, você precisa investir seus recursos, seu tempo, sua energia no que você quer construir, né? Você não faz nada sem investir. Então, a comunicação é uma parte do investimento que o empresário precisa fazer. E, assim, em tempos normais, em tempos de pandemia, muitos têm essa visão e alguns não têm mesmo, sabe? E vão ficar patinando e tudo mais. E eu entendi, assim, eu vi muitos empresários, né, tendo que se reinventar, tendo que redefinir seu budget de marketing e fazendo isso e ali tateando e dando certo. Muitos passaram a investir mais fortemente no marketing digital. Acho que o marketing digital cresceu bastante, é inegável isso. Né? E, por outro lado, nós da assessoria de imprensa tivemos também uma demanda pelo fato de que eles precisavam da credibilidade. Os veículos tradicionais começaram a retomar, a gente até estava conversando, né, antes da live começar, os veículos tradicionais começaram a retomar aí seu espaço de credibilidade. Porque fazia anos, eu comentei com você, que eu não ouvia ninguém dizer eu quero assistir o Jornal Nacional. Né? E a TV tradicional, ela reagiu muito bem à crise, porque ela tirou a programação que não tinha nada a ver, colocou a programação para poder acalmar a população, informar, depois foi retomando aos poucos, né? A TV ainda está retomando, está se adaptando, mas eu fiquei muito impressionada com a vontade das pessoas de serem informadas pelo Jornal Nacional novamente. Né? Achei que é a crise da oportunidade que mexe com todo mundo. E a crise mexeu com os negócios, a crise mexeu com a nossa vida, com o nosso emocional, e ela mexeu também com a área de comunicação. Muito. Estou vendo as participações especiais. É um gato. A participação especial da Bá passeando aqui atrás, a participação especial do gato. Gente, home office é isso. Isso é o novo normal. Mas continuem aí que nós estamos falando sério. Ai, Daniel Abem, meu amor! Daniel Abem é um dos principais, maiores influenciadores dessa cidade. É uma das pessoas que maravilha. que construiu o conceito de influenciador digital aqui em Brasília. É uma referência. Que é muito importante e auxilia muito hoje o trabalho da assessoria de imprensa, né? São parceiros, muito parceiros. São super parceiros, se complementam, né? A Fernanda, Fernanda é jornalista que trabalha comigo, meu braço direito e esquerdo, uma fofa. Então Fernanda e Daniel, vocês vão ouvir e depois vão me dar um feedback aqui por escrito, tá bom? Eu quero conversar com a Luzinete o seguinte. Nesse momento, tem muita dúvida das empresas se eles devem, que não seja do setor de saúde, associar ou não o seu serviço, o seu trabalho ao corona, à Covid-19. O que você tem orientado, pessoal, seus clientes de assessoria de imprensa? Relaciona a crise, não relaciona? Olha, eu sigo muito um senso também de oportunidade, né? Eu brinco que a gente trabalha, brinco não, né? É bem sério. A gente trabalha com planejamento estratégico das ações dos nossos clientes, né?
aquele dever de casa que você faz o planejamento, o que nós vamos divulgar esse mês, no mês que vem, as datas, etc. E você trabalha com o imprevisível, né? E o coronavírus te jogou completamente no imprevisível, né? Quer dizer, assim, teve uma hora que a gente precisou conversar com os clientes. Eu tenho um cliente que tem a área de marketing muito bacana, muito forte. E aí eu tive que conversar com eles e falou assim, acabou, não tem mais planejamento. Né? O planejamento ruiu, porque, por exemplo, a pauta dos veículos passou a ser coronavírus quase que 24 horas. Uhum. E a gente precisou se adaptar a essa pauta, né? E aí é o que eu falo, a gente tem que trabalhar na oportunidade. Eu trabalho no planejamento e na oportunidade. O planejamento é o que a gente prevê que pode vir a acontecer. E a oportunidade são as coisas que surgem. Eu sou muito atenta às oportunidades, eu sou muito intuitiva, as oportunidades geram o dia a dia, o que acontece acaba gerando boas oportunidades de divulgação. E eu usei muito a questão do coronavírus como oportunidade de divulgar o trabalho dos meus clientes. Então, eu tenho um cliente aqui que é um case super bacana, queria tanto que ele estivesse aqui, que é a Âncora, é uma assessoria de condomínios. E aí a gente, Eu vi as pautas, nessa acompanhei. época de coronavírus, ele foi quase todo dia para a TV, porque assim, todo dia a gente tinha pauta. Era fechar na academia, fechando os espaços. E assim, a gente vai criando essas pautas também de acordo com o que vai acontecendo, né? Então, você tem que estar antenado com o que está acontecendo e ter bem ciente, né, do job, da missão do seu cliente, do que ele, né, do que ele faz, dos valores dele, né, para você juntar as duas coisas. Tudo então, isso e traçar uma pauta nova, um caminho novo, né, de atuação. Eu usei muito essa oportunidade e em determinado momento aqui no auge da crise, eu não conseguiria emplacar nenhuma outra pauta, dificilmente, que não tivesse alinhado a isso. Então, a gente precisou sair do planejamento e vir para a oportunidade. Sim, e deu muito certo com a maioria dos nossos clientes, assim. Foi a mesma orientação dada aqui para toda a área médica, né? E sempre respeitar as decisões municipais, né? De abrir, fechar, principalmente, né? Não achar que vai inventar a crise, nem a solução. A crise não, a solução para o problema do corona, ou um problema do corona, ou um tratamento, ou um produto, mas contextualizar a sua participação dentro do momento social. Aham. Considero bem apropriado. O Daniel deu um feedback para a gente, dizendo que é impossível não tocar nesse assunto, porque é o assunto do momento. E as empresas contemporâneas estão na atualidade. Concordo, né, Daniel? Então a gente tem que abordar de uma maneira contextualizada e com cuidado. E por isso que é importante o apoio do assessor de imprensa experiente, que ele sabe fazer essa contextualização. Tá? O Dani, por exemplo, é um case aí de sucesso, porque o Dani trabalha com o mercado que no início, um setor aí que no início ficou até assim mais. Acho que foi o susto maior, né? O Dani trabalha muito com a área de gastronomia e com a área de luxo, mercado de luxo, com eventos. Então, foi uma área que inicialmente fechou totalmente, não tinha mais eventos, não tinha badalações, né, Dani? Os nossos happy hours, os eventinhos com espumante, não tinha mais nada disso. Ainda não temos, ainda não é possível tomar um lambrusco com os amigos. Não é, mas ele foi também dentro dessa linha, os clientes foram se reinventando e também criando oportunidades para essa divulgação, né? Então, mesmo durante a crise, por exemplo, o Dani é um caso de sucesso, ele não parou, os clientes continuaram acessando ele continuou criando ações dentro do que era possível. Então, por exemplo, não era possível fazer um evento, mas ele, como influenciador, no Instagram, ia lá e visitava a loja com tudo fechado, atendimento 1 a 1, mostrando os produtos que poderiam ser entregues no delivery. É isso, né, gente? É a oportunidade. Ó, acabou de entrar cheio de segredos, a Cal, Janet, também outra influenciadora super importante aqui em Brasília e que se reinventou nessa crise também, né, Cal? Que bom! Que bom, os bons se atraem. A gente está atraindo só a gente que se reinventou. Como é que é?
Que bom, os bons se atraem. Nós estamos atraindo pessoas que se reinventaram, que estão interessadas no assunto, em assessoria de imprensa. Isso é bastante importante, relevante. Infelizmente, né, assim, tem aquela frase assim que diz, né, uns choram e outros vendem lenço. Infelizmente, é um momento que os que choram estão chorando com um motivo muito triste, né? Muito difícil, não é? Muito. Por Muito. conta da falta de ação dessas pessoas, não foi por conta de preparação ou deixar de preparar. Ninguém estava preparado, né? Então, Não. as pessoas foram tendo que se preparar no meio do caminho. Isso tem a ver com todos os segmentos, mas você vê, eu estava pensando aqui no caso, por exemplo, igrejas. Minha igreja, por exemplo, ela já tinha um trabalho que a minha igreja tem membros no Brasil inteiro, e para não deixar de atender as pessoas que, por exemplo, saem de Brasília e vão morar em outros locais, a igreja já transmitiu o culto online, olha só, ela já estava bem preparada. Então, muito bom. Na época do coronavírus, ela só foi incrementando um trabalho que ela já fazia, ela meio que já estava preparada. Outro caso que aconteceu super interessante, por exemplo, eles têm um curso lá, um curso de liderança, que vinha gente do Brasil inteiro fazer esse curso presencial. Virou EAD, né? E aí virou online o curso, e olha só que bacana, o curso aumentou muitas vezes o tamanho dele, porque ele acontecia com uma certa sazonalidade, que as pessoas precisavam se deslocar, não era tão fácil você ter tantos inscritos, porque, né, a pessoa, além do valor que ela desembolsava, que não é grande para o curso, mas tinha estadia, alimentação, deslocamento, estadia, e hoje a pessoa pode fazer lá da sua casa, então ela só vai ter a taxa. O curso aumentou muitas vezes, aumentou a demanda, né? As pessoas estão em casa, estão querendo se capacitar, então o curso que acontecia, sei lá, a cada 2 meses, a cada não sei quantos meses, começou a acontecer 2 vezes por mês, né? E com um número muito maior de pessoas. Então, você vê, tudo vai se adaptando. Por exemplo, nesse início de coronavírus, uma coisa que foi interessante, eu precisei consertar um computador, não estava conseguindo, gente, técnico, porque todo mundo estava consertando seu computador, dando um upgrade, seus celulares, e todo mundo investindo no home office. Aí eu fui comprar um computador, o computador preço está lá em cima, porque está todo mundo comprando computador e modernizando seu home office, então essas coisas, né? Uhum. Hoje alguém comentou comigo, não sei quem comentou comigo, falou, pois é, então, eu estava ouvindo uma matéria de uma loja que não tem moto para vender, porque com o delivery as motos desapareceram no mercado, todo mundo comprando moto para fazer delivery, alugando moto, né? Amém. Amém. Lu, eu queria que você comentasse com a gente, por exemplo, quando a pandemia atingiu em cheio os médicos, a gente teve uma resistência grande à implantação da teleconsulta, porque tinha médico que achava que a qualidade ia cair, que as coisas não seriam tão bem feitas quanto eram, né, como antigamente, o antigamente que não existe mais, que não vai voltar. Que a economia digital hoje você tem a sua empresa online e a sua empresa offline, oferecendo o mesmo serviço. Queria saber como é que você fez um media training dos seus assessorados, para eles continuarem concedendo entrevistas. A televisão se modificou completamente, não é? É engraçadíssimo. Como é que foi essa experiência? É engraçadíssimo, porque assim, a Fernanda, que trabalha comigo, jornalista que trabalha comigo, tá aí, ela até fez um comentário, depois você lê o comentário dela. A Fernanda acompanhou muito bem isso comigo, né, Fê? A gente... porque também foi um susto e foi tudo muito rápido. E a gente rapidamente se adaptou, né? Você vê, antigamente, as TVs tinham aquele controle de qualidade, mandava equipe, filmar, fazer entrevista, preparava, produtor que te ligava, toda uma preparação para uma matéria, a equipe ia até você. Quando chegou no meio do coronavírus, os jornalistas foram para casa, trabalhar home office, não tinha mais equipe para ir para fazer uma matéria, e a gente, por exemplo, vender na pauta, e aí como é que fazia? A gente descobriu o quê? Falou, meu amor, nós mesmos vamos fazer as imagens, nós mesmos vamos fazer entrevista. Então, o que a gente fazia no release, a gente começou a fazer como se fosse um vídeo release, né? Que a gente já entrevistava o nosso cliente, a gente já entrevistava os personagens, a gente já ia no cliente, às vezes pedia para o cliente fazer imagens, ou a gente ia e fazia, né? Como, por exemplo, esse da construção. Eles têm boa equipe de marketing, então já tinha
equipamentos, e o que eles não tinham de equipamentos correram atrás para comprar. Então, muito que eu Ótimo. fiz nesse sentido foi orientar os clientes a comprar alguns equipamentos. Eu orientei os meus clientes a comprar um equipamento que eu ainda não comprei, que é a luzinha que fica aqui na frente, por isso está tudo escuro. O ring light. O ring light. Então, assim, Cadê o seu ring light? Começaram a incrementar, a comprar equipamentos, a aprender a mexer com a câmera. Então, meus clientes também foram muito rápidos, sabe? Assim, opa, rapidamente, como é que é, Lu? Eu tenho que gravar assim na horizontal? Como que eu tenho que gravar? Já compraram suportezinho. Meu filho, agora meus clientes estão dando show. Né? E aí a gente já mandou a matéria, já mandava a matéria semi-pronta para eles, quase editada, para facilitar a vida do jornalista que estava em casa, que estava home office, que o produtor que também não estava sabendo o que fazer, como fazer. E a gente foi descobrindo junto com eles e a gente foi se adaptando. Hoje, quase todas as matérias, eu já nem pergunto, já quando vende a pauta, eu já falo, cliente, grava aí. Já encaminha a imagem, Já encaminha um release com a imagem de vídeo, com a imagem de foto para os veículos impressos, com a imagem de vídeo para os veículos, né, de televisão e com áudio para os veículos de rádio. Então, a gente já faz o processo completo. É mais trabalhoso? É. Mas a gente só consegue resultado porque a gente já entrega tudo redondinho, senão a gente não entregaria resultado para os nossos clientes. E é assim que a gente fala que a gente consegue trabalhar, né? O nosso trabalho aumentou, mas a gente não deixou de entregar resultado para os nossos clientes e graças a Deus, graças a isso, a gente tem mantido a nossa carteira de clientes e inclusive tem se ampliado por conta disso, dessa agilidade, dessa rapidez. Agora, é fácil? Não, meu povo, não. É que eu estou sendo descabelada. Mas isso é viver a crise, né? Isso é viver, continuar vivo. A Fernanda descabelada, né, Fernanda? Comenta aí que eu te deixo descabelada. Trabalhando. Fernanda está aprendendo. Fernanda está tendo uma chance ímpar de ter uma professora dessa. Já foi minha professora também, Fernanda, no meu primeiro emprego. Em 1900 e... Não lembro. Enfim. Sabe o que eu gostei desse novo formato? Eu achava a televisão muito chata, muito careta, muito quadradona, enquanto o rádio era mais avançado, exatamente por essa informalidade, né? O rádio, ao mesmo tempo que você está na CBN, eles estão te filmando, estão levando as coisas mais tranquilamente, mais calmamente. Eu acho que a televisão hoje está mais gostosa com esse formato, porque é o formato das lives, na verdade, né? Quando não é gravado... Acho que está mais suave. É verdade. Acho que foi um ganho. Ô, Márcia, as TVs também tiveram que se reinventar nesse sentido, no sentido da linguagem, né? Na verdade, é o seguinte, tudo que está acontecendo agora já vinha acontecendo num processo passo a passo, para e passo, né? Com a pandemia, tudo que vinha acontecendo teve que se acelerar muito rapidamente. Então, o que iria acontecer em 1 ano, 2, sei lá quantos, teve que acontecer em meses, meu amor. E uma dessas coisas é a TV se reinventar, a linguagem da televisão, né? Porque, por exemplo, a televisão estava perdendo espaço para os YouTubers. Por quê? Porque os YouTubers têm essa linguagem dia a dia, fala com você. É uma linguagem informal, é dentro da sua casa, é dentro da casa dele falando para você dentro da sua casa. E o que aconteceu com a televisão agora? Teve que fazer a mesma coisa. Nós tivemos que ir para dentro da casa do repórter, né? Porque o repórter estava gravando de casa. Então, a linguagem teve que ser atualizada num curto período, né? Era uma coisa que já vinha acontecendo. Tudo isso, eu entendo que já vinha acontecendo, num processo um pouco mais lento que teve que se acelerar. Então, você se digitalizar, teve que se acelerar. Você, home office, se acelerou, porque já era um processo, né? Mas estava mais lento. Hoje, eu entendo que é uma coisa que você falou aí, né, Márcia? Nada será como antes. Eu, por exemplo, gente, não quero nunca mais voltar para a loucura que eu tinha de 3, 4 reuniões por dia e eu ficar me deslocando, correndo de um cliente para outro. Gente, olha que não precisa. A gente descobriu que não precisa. E estamos aqui fazendo live, estamos aqui fazendo reuniões, e estamos aqui fazendo curso, tudo online. Meu filho está em teleaula e eu não sinto perda nenhuma em relação às participações especiais. Vamos fingir que não vimos. Eu não sinto falta nenhuma, Márcia,
nesse sentido, né, em termos de conteúdo, do presencial. Eu faço reuniões com os meus clientes e o conteúdo, o que eu ganho é o mesmo do que se eu tivesse presencialmente. Talvez até maior, porque presencialmente você ainda para, toma um cafezinho, bate um papo, enrola um pouco. Aqui é muito mais objetivo, né? Então você tem muito menos perda. Cris, você tá aí, sua linda. Romali, maravilhosa. Romali foi minha colega no curso de gestão de crise. Eu dei um módulo, ela deu outro no curso de gestão de crise, né, Romali? Ela é incrível, maravilhosa. Romali, manda um beijo pro Max também. Ela tá falando que o Max tá mandando um beijo para mim, tá, Márcio? O Max, dela, advogado competentíssimo nessa cidade. Só tem gente competente aqui, meu Deus. A Brasiliense Brasiliense é polo de exportação de talento, né? Lu, eu queria saber como é que você usou o instrumento das lives com seus clientes dentro da assessoria de imprensa? Como é que foi isso? Tá usando? Tá programando? Tá pensando? Tá. Eu te confesso que eu, como assessoria, usei pouco as lives, né? Usei menos até do que eu poderia ter usado. Porque rapidamente também, eu acho que as lives elas se difundiram muito e cada um foi criando seus próprios projetos. Então, o que eu tenho feito mais é divulgar a live dos meus clientes, mas eu mesmo incorporar isso dentro da minha estratégia. Acho que eu não fiz isso porque não precisou, porque os clientes mesmo começaram a criar as suas lives. A Romali, por exemplo, é do meu clube do vinho, é da minha... A gente é de uma confraria do vinho, tem várias lives todos os dias, né, Romali? Na confraria dos vinhos, produtores fazendo live com as confreiras, o que acontecia presencialmente, deles virem, trazerem os vinhos, degustação, a gente só sente falta da degustação, mas o conteúdo, a informação continua sendo passado, está tendo muitas lives, né? Então, assim, o que a gente tem feito é mais divulgar o produto que o cliente já está criando, né? Queria dar uma boa noite para a Alda, que acabou de entrar, a Alda de Miranda, uma parceira maravilhosa que trabalha em Campinas, tem um estúdio de design maravilhoso, Alda. Alda, nós estamos discutindo. Falar de você. Já, bem, não foi? Muito. É verdade. Então, eu queria perguntar para você, qual é a sua avaliação em termos de negócios para Brasília, do que já reabriu? Como é que você vê, por exemplo, você já atendeu muitos restaurantes, muitos deputados. Como é que está a sua avaliação dos segmentos? Muita gente fechou em Brasília, retraiu, não vai investir. Quem sobrou está investindo. Qual é a sua visão de negócios hoje em Brasília? Olha só, alguns segmentos que sofreram muito, né, que fecharam, como os restaurantes, os salões, foram dois segmentos muito complexos, né? Restaurante, por exemplo, você ouviu falar que fechou vários restaurantes conhecidos nossos aqui, que a gente frequentava muito, né? Enfim, por exemplo, Piantella, que fechou um tradicionalíssimo, Beer Fest, que fechou tradicionalíssimo, os dois restaurantes do Clube de Golfe fecharam tradicionalíssimos, né? Mas Martinica. O Martinica já tinha fechado, né? Mas... que eles ensaiaram uma retomada, né? O Martinica foi um outro caso. Eu acredito que o Martinica foi aquele caso assim. Eles não quiseram crescer por uma opção deles, pessoal, dos sócios. E de visão de vida mesmo, né? A gente quer ter só um restaurante mesmo, a gente não quer crescer. Mas outro dia eu estava assistindo participando de um curso, né, desses cursos de gestão, desse pessoal, a gente atendia aqui a N Produções, que traz para cá grandes cursos de gestão, e um dos cursos de gestão, um dos lá especialistas falou, quando você não quer crescer, se você não se prepara para crescer, ou se você não cresce, naturalmente você morre, porque o mercado te demanda isso. Né? E eu acho que foi um pouco o caso do Martinica, acaba sendo tomado por outros que vão chegando novos com novidades, vão crescendo. Se você não tem essa visão de estar renovando, de estar se reinventando, de estar crescendo, você naturalmente morre. Eu falo a mesma coisa aqui, se não está crescendo, está morrendo. Exato. Está morrendo. Agora, como que ficou os setores aqui? Os restaurantes fecharam muitos, em compensação, muitos se reinventaram na questão dos aplicativos, né? E de incorporar o delivery, né, como um serviço permanente.
Claro. permanente agora. E lembra que eu comentei aqui que já era um processo que já vinha acontecendo, o delivery, o iFood, os aplicativos, já vinha acontecendo, só acelerou. A Uhum. pandemia só acelerou tudo. E aí muita gente já estava se preparando para esse movimento, só surfou na onda. Outros que não estavam preparados, mas no susto pegou rápido e foi na onda também. E muitos sobreviveram graças ao delivery, né? Então teve clientes meus que falou, a gente está vendendo até mais, a gente cresceu, né? Ou a gente está se mantendo, ou eu consegui não demitir a equipe por conta do delivery, né? Então botou alguns funcionários em casa, como por exemplo garçons que não prestavam mais tantos, ou remanejou a equipe, mas que conseguiu se manter, né? Clínicas foi um pouquinho mais complicado, por exemplo, tem um cliente, clínica de estética, salões, né, de beleza, um pouquinho mais complicado. Mas olha, de verdade as pessoas não deixam de fazer Não, filosofia. a Eu acho que demanda eu da fui uma beleza está louca. reprimida, né? A demanda da beleza está reprimida só. Eu acho que eu fui uma das poucas loucas que eu fiquei quase 4 meses, gente, sem pintar o cabelo, sem fazer a unha. Eu obedeci, mas muita gente dava o seu jeitinho. O cabeleireiro vinha atender em casa, atendia no quintal, né? Como, por exemplo, muitos barbeiros estavam indo atender as pessoas, atendendo na garagem. Salões que abriam para atender um cliente um a um, ou estavam atendendo os clientes em casa. Anyway, alguns deram o seu jeito, outros não, né? Tiveram que fechar mesmo, não tinha muita opção. E aí, gente, é aquela história, né? O que a gente. Essa pandemia tem sido muito, muito, muito aprendizado. Eu não posso nem dizer assim, Tem. um aprendizado, são muitos aprendizados. É Um deles, é o terceiro MBA. É cara, o terceiro esse aqui é MBA da vida. pós-doc. Esse aqui é É quase um o terceiro pós-doc. MBA. Porque o que acontece? Um dos aprendizados é a gente aprender a gerir o nosso negócio, né? Quer dizer, a gente já ouvia, tudo a gente já sabe, né? Você tem que fazer planejamento, você tem que ter capital de giro, você tem que ter reserva. Ninguém faz Não. isso, poucas pessoas fazem isso. E com a pandemia você entendeu o quê? Meu amor, eu tenho que ter capital de giro, eu tenho que ter Uhum. reserva. Não é uma opção, né? Se É. você é pego por uma pandemia dessa, quem tem uma reservinha mínima ali, que consegue, Tem né, uma manter. gordura para queimar, para ficar em casa, para não demitir, né? A Exato. minha orientação o tempo todo para as clínicas médicas era como não demitir as pessoas, na verdade, como não dispensar, como valorizar quem está há muito tempo dentro da casa, né? É porque você não sabe quanto tempo, né, mas se você demitir, é um custo alto para o empresário demitir. Você vai demitir, às vezes, uma pessoa que você investiu ali muito na capacitação Anos. dela, já tem uma experiência grande, e depois você não sabe se você vai trazer essa pessoa de volta. E também tem um lado humano, né, gente? Eu não sei, eu penso muito no lado humano da coisa, né? Fiquei muito triste assim de ver uma situação inicial que foi, por exemplo, das domésticas, né? Das Uhum. diaristas, das empregadas domésticas, que assim muita gente não... Gente, eu Tem sou muito direito, coração é. mole. Então eu ficava com muita dó de gente que falou assim, então tá, eu vou demitir. Mas, graças a Deus, assim, o que eu vi, por exemplo, nesse caso aqui em Brasília, aconteceu muito, é de muita gente colocar as empregadas em casa e esperar passar a pandemia para poder agora, por exemplo, estar retomando aos poucos, ou criar situações, né? Por exemplo, salão de beleza, que uma cliente nossa que reabriu recente, mas reabriu com o quê? Com todos os cuidados, com os funcionários, ela pagando, como fala? Pagando um valor a O mais para que custo. as pessoas pudessem ir de carro para o trabalho, em vez de Ah, para não usar o ônibus, transporte público, dando um ótimo. auxílio, Cuidado. um auxílio extra para a pessoa ir de carro em vez de ônibus. Então, tem um lado comercial, né? Enfim, tem um lado também humano. Eu penso Mas também é muito no sempre lado sobre humano, pessoas. O prestador de sempre sobre serviço pessoas. é sempre sobre pessoas que a gente está falando. Coronavírus, a gente está falando de pessoas, não é? A Covid, as demissões, os restaurantes, nós estamos sempre falando de pessoas. Mais uma influência. Nossa, a gente está muito prestigiada. Quem é a influencer? Falhou?
Não, falhou, você não falou o nome. A Nádia no Mundo. É uma Nádia. influenciadora aqui de Brasília também. Boa noite, Nádia. Sucesso. Que prazer. Esse pessoal do Cerrado tá danado, hein? Ó, o Anderson, meu querido tio do Gabriel. Quem mais tá aí? Lu, então eu queria que você destacasse agora a importância para um outro segmento que não está necessariamente em crise, mas que não, se não se posicionar bem neste momento de pandemia, pode ter muitas crises e muitas perdas, que é o segmento dos políticos, porque a Infinito Comunicação faz muita assessoria para deputados, senadores, governadores, né? Então, assim, como é que você vê a figura do político hoje? Que cuidados, qual a orientação que vocês estão dando para o político? Márcia, então, tudo, eu acho que qualquer segmento... Eu fiz até outro dia uma live que eu destaquei alguns tópicos assim, que eu acho que era importante, foi bem no início da pandemia. Mas uma das coisas que eu acho mais importante, não importa o segmento, é a adaptabilidade, a rapidez dessa adaptação, né? E como tudo, também no segmento político, né, que a gente atende algumas entidades acompanhando projetos no Congresso, alguns parlamentares e tudo, também teve que ter essa adaptação, né? Adaptar a tecnologia, adaptar, né, aos novos tempos. Então, por exemplo, essa semana aconteceu um case super bacana, uma consultoria que a gente Conta pra gente. Que a área política, né, de um parlamentar e a pessoa... E aí comecei... Sabe que todo mundo sabe, né, gente, que o povo acha que o parlamentar não trabalha, mas ele trabalha em Brasília 3 dias e no resto dos dias ele vai para os estados. E às vezes eles trabalham na sua base. Nos seus estados. Eles vão para os seus estados, eles fazem visita no interior. Então, assim, vamos que eles saem daqui na quinta-feira, sexta, sábado e domingo, eles têm agenda no estado, gente. Os que são sérios, obviamente, né? E eu acho que a comunicação não para, da pessoa pública, da figura pública. Né? Então, eles circulam o estado inteiro, eles visitam, eles têm agenda lá no estado muito forte. E aí, com esse parlamentar, eu conversando com a área política dele, e eu falei, então, como é que está a agenda do deputado no estado? E aí a pessoa... Agenda no estado, mas coronavírus. Eu falei, não, meu amor, coronavírus, o mundo não parou. Vamos embora, tem que ter agenda, não é online. E aí a pessoa, não é que é mesmo? Gente, essa agenda desse parlamentar já bombou no estado, dá um sucesso, uma presença, porque eu falo, o deputado ele tem que estar no estado, né? Então, se ele não está presencialmente hoje, porque tem essa questão da pandemia, não pode o deslocamento, não pode as viagens, não pode todos, mas ele pode estar presente virtualmente. Então, ele pode agendar uma reunião de atuação, ele pode fazer visitas online, né? Então, por exemplo, visitar um hospital, estou lá visitando o hospital, a pessoa do hospital está lá me apresentando tudo e eu estou aqui interagindo, né? E você vai criando formas de fazer isso, reuniões, né? Reuniões com a sua base, reuniões com Anyway. E muitas organizações sociais, muitas organizações sociais do seu estado, da sua prefeitura, do seu município, na qual você pode participar, opinar nesse momento. Claro, e aí o mundo não para. E esse parlamentar, por exemplo, ele está com uma atuação fortíssima por conta de ter acordado, né, ter visto que o online, para eu não estou lá presencialmente, mas eu posso estar online, né? E as entidades também... continua sua atuação no Congresso. Então, eu acho que o mundo, de certa forma, não parou, né? Continua. Minha irmã é a Luziene. E a Janaína acabou de entrar embaixo. A Lu também é outro case de sucesso, porque ela tem uma empresa de contabilidade que ela estava atendendo os clientes dela, ela vai muito no cliente atender. Ela não deixou de atender os clientes dela, né, Lu? Continua trabalhando, continua que o serviço o meu contador, ele transferiu tudo pro home office, né? A gente continua bem atendido, bem orientado com o home office.
Então, a Luziene, ela já estava à frente do seu tempo. É isso que eu falo. Tem pessoas que já estavam num processo adiantado do que hoje muita gente está correndo atrás, já estava fazendo. A Lu já estava num processo de home office há bastante tempo, já tinha toda uma estrutura, já tinha criado uma estrutura. Ela até falou que um dos sócios da empresa dela, né, que é um outro cunhado meu, ele já tinha essa visão há 10 anos. E ela falou, Lu, eu fico impressionado como ele já tinha essa visão há 10 anos, eu já tinha a visão de que nós vamos trabalhar home office, que a gente não precisa de estruturas caras e grandes. Uhum. E isso é, ó, há 8 anos ela está falando isso. Há 8 anos, te corrigindo, assessora. E isso foi muito bom para eles, porque chegou a pandemia, mas eles já funcionavam assim, já estava tudo indo, né, Lu? E só deu continuidade ao processo que ela Que já bom. fazia. Eu queria saber de você, o que foi implementado dentro da assessoria de imprensa durante a crise que você não vai mais voltar atrás, vai adotar, vai fazer parte agora do seu modus operandi? Vou falar isso, mas antes deixa eu falar que a Edna da Café Show tá aqui. A Café Show também, ó, Boa é um noite, case. Edna. Ó, a Café Show é um case, porque olha o que aconteceu com ela. Vou O comentar quê? porque é um case, tá? Eles abriram um café na véspera, em seguida veio a pandemia. Então, eles mal começaram a funcionar. Coitada. A gente ri de nervoso. Você ri de nervoso. Como é que faz? A Edna é uma pessoa super criativa, comercial. Eu conheço há pouco tempo, mas eu já admiro, já virou minha best friend, né, Edna? E ela, rapidamente, ela criou produtos. Então, ela criou, por exemplo, um produto agora no mês de junho, que foi a Festa Junina em Casa. Já foi um sucesso no café. Recebi uma, não a da Edna, recebi outra aqui, uma em São Paulo, Mundo em Caixas, maravilhoso. Hoje eu ganhei outro presente de uma amiga, ganhei um sukiyaki em casa, tudo pro seu sukiyaki em casa. Ai, que delícia! Pois é, não. É o Mundo em Caixas. Olha, eu tenho que confessar que eu fiquei com invejinha quando você recebeu a Festa Junina em casa. A Festa Junina? E aí eu fui catar coisas na internet, e aí achei a Edna, vi o kit dela, era maravilhoso. Ela tem uma visão empreendedora e empresarial muito grande. Rapidamente ela percebeu, falou, Lu, você tem o perfil da gastronomia, você escreve sobre gastronomia, eu quero te mandar um kit aí. Me mandou o kit, eu conheci, já indiquei para clientes o kit dela, e é um sucesso. Ela fez esse kit de festa junina, então ela se reinventou na pandemia, viu, gente? Foi um sucesso. Mas voltando à sua pergunta, ai, a pessoa fala demais, né? A gente tem exatamente, olha, 9 minutos. Você tem essa pergunta para responder e mais uma que eu vou fazer. Então tá. Luzia Tavares, minha amiga aqui também. O que eu não vou voltar a fazer? Gente, eu não vou voltar a fazer reuniões presenciais. Chega! Eu também. Eu também. Concordo. Mas, eu vivia numa loucura. Eu tinha 4 a 5 reuniões por dia com clientes, prospects, potenciais clientes, e era uma loucura. Eu rodava Brasília. Trânsito, calor de Brasília, que aqui em São Paulo é frio, mas em Brasília aquele calor, você se deslocando o tempo todo. Trânsito, gastando dinheiro, né, com combustível, gastando tempo, energia. Eu chegava no final do dia exausta. E hoje, gente, eu faço todas as minhas reuniões daqui, tranquilamente, tomo café com a minha mãe, tenho um tempinho de tomar Marta Rocha. Marta Rocha, nossa amiga. Marta, sua linda! A Marta é outra pessoa incrível, que só faz eventos maravilhosos, incríveis, tudo com foco na sustentabilidade. A Marta, eu gosto das coisas dela, porque hoje o trabalho, a Marta, que já foi comercial de grandes empresas multinacionais, hoje ela trabalha só com propósito, com sustentabilidade, com a missão, com o que fala ao coração dela, e eu acho isso muito lindo, eu sou apaixonada por ela. E são coisas que agregam valor à empresa, né? O discurso hoje tem que ser muito mesmo o que é da essência da empresa. A Marta tem esse trabalho, é bastante interessante. Ela tem esse trabalho, ela vive isso. Isso é uma coisa que é do coração dela, que ela pensa, que ela sente isso. Ela vive isso, ela transmite isso muito nos projetos dela. E por isso que são todos sucesso, né, Marta? Todos. Eu amo. Então você me disse que você não vai mais fazer reuniões presenciais. Essa foi a lição da crise para você. Muito bem. Agora tem 7 minutos e 2 perguntas, tá? Para a gente poder encerrar no tempo.
para respeitar as pessoas e a nós mesmas, porque hoje sextou, né, amiga? Eu quero saber se você está esperançosa em relação ao desenvolvimento das vacinas, como é que está o seu olhar sobre isso? Márcia, eu tenho acompanhado aí a questão da evolução, eu acho que ela está muito mais rápida, né, do que a gente espera, porque assim, não, talvez... Luzanete, vamos fazer agora um cumprimento para Camila, nossa amiga, acabou de entrar. Ei, Camila! Camila é a risada mais gostosa desse país. Que vocês verão numa live semana que vem, porque a Camila é uma das convidadas que vai falar da experiência dela internacional com vacinas na África pra gente. Olha, a Camila tem muita experiência na área de comunicação aí, de outros países. Saúde, né? Pública, Saúde pública. Nossa, incrível. Camila, eu vou tentar assistir a sua live, porque eu estava quase chorando aqui com a Márcia, que todas as pessoas que ela colocou são super incríveis, e eu não consegui assistir uma live, gente. Pelo amor de Deus, mas eu vou tentar assistir a sua. Não tem problema, porque fica depois gravadinho no IGTV. Você pode assistir na hora que você tiver com vontade. Não, e a gente te ama, Camila. Ela está dizendo que ama a gente te ama também. Com certeza. A Camila foi um presente da minha segunda pós, né? Da nossa pós que a gente fez lá na Católica. Sim. Gente, nem diploma eu peguei nessa pós, mas eu fiz muitos amigos. Amigos para a vida inteira. Amigos para a vida. Então, como é que você está em relação à vacina? Vamos condensar, porque a gente tem 5 minutos. Está esperançosa? Vamos focar. Vacina, eu acho que está muito mais rápido do que a gente esperava, né? Estávamos esperando já para final do ano que vem, 2022, ela já está aqui na porta, né? Testando em terceira fase. E eu acho que até o final do ano a gente já tem aí alguma novidade nesse sentido. Eu acho que até setembro, assim, né? Segundo semestre, aí, final do segundo semestre, a gente já tem alguma novidade. Eu espero, né? A gente é mais esperança do que tudo, né? O que eu tenho feito muito, assim, eu tenho muita, né, a questão da fé, eu tenho orado muito, pedido muito a Deus para proteger a gente, guardar. A gente também tem que caminhar no campo da prudência, né, ter todos os cuidados. Algumas coisas as pessoas podem achar que é neurose. Eu acho que ninguém peca pelo excesso, é melhor pelo excesso do que pela falta. Então, eu sou neurótica mesmo, chego em casa, tiro a roupa lá fora, tomo banho antes de entrar, porque eu tenho um filho. Eu saio pouco, e quando eu saio, eu tomo todos os cuidados. Chego, tiro a roupa lá fora, tomo banho antes de entrar, faço questão de lavar o cabelo, porque o meu filho vem me agarrar, me beijar, às vezes dorme comigo. Então, eu tomo todos esses cuidados, né? Porque a doença é imprevisível, a gente não sabe como vai reagir em cada organismo. Hoje eu ouvi uma frase que eu achei, assim, que é o que me norteia, né? Eu me cuido por mim e pelas pessoas que eu amo, sabe? Então, se eu preciso ter algum excesso para proteger as pessoas que eu amo, eu prefiro ter esse excesso, sabe? Então, assim, às vezes tem dia que eu saio, tomo banho, volto, saio, tomo outro banho. Se eu precisar sair 3 vezes, eu tomo 3 banhos antes de entrar em casa. Outro dia aconteceu, eu tô falando isso porque eu não saio muito, tá, gente? Não me critiquem. Mas outro dia eu fui picada por escorpião e eu precisei ir no hospital 3 vezes na madrugada, porque eu sentia muita dor e a anestesia não era suficiente. E eu precisei voltar 3 vezes. E as 3 vezes que eu fui no hospital, quando eu voltei, eu entrei em casa e tomei banho, gente. Então, é uma neurose que é uma neurose por amor. Né, como diria Nelson Rodrigues, muito amor, pouco amor não é amor, então vamos pecar pelo excesso. Só é amor se for muito amor. Só é amor se for muito amor. Vamos pecar pelo excesso e não pela falta. Então, eu queria que você fizesse agora, em 2 minutos, suas considerações finais para o empresário. Por que investir em assessoria de imprensa durante a pandemia, Luzanete? Gente, porque eu preciso pagar o leite do Gabriel. Não. Brincadeira, gente. Comunicadores são catequistas.
em pandemia e fora de pandemia, né? Eu acho que a comunicação é uma parte essencial. Eu não acho, não, tenho certeza disso. A comunicação é uma parte essencial das empresas. E quando acontece, por exemplo, às vezes, de um cliente falar assim, nossa, a gente já divulgou bastante, já atingimos nosso objetivo, talvez não precisamos mais da assessoria, né? Eu falo assim, olha, se a comunicação não fosse importante, a Coca-Cola não investia milhões em comunicação todo o tempo, porque ela já é a maior marca do mundo, ela é uma das mais fortes, é uma das mais poderosas, e ela continua investindo em comunicação. Então, quem somos nós para não investir na comunicação? Gente, vamos investir na comunicação. Muito bem. Dentro do tempo, eu estou te mandando aqui um abraço, que eu espero poder dar até o ano que vem. Agradeço muito, muito o seu ensinamento, a sua experiência, tudo que você repassou aqui para as pessoas, viu? De coração, muito obrigado. Vai ser muito proveitoso para os médicos. E estou à disposição, caso queira fazer uma outra live. Olha, porque essa foi muito emocionante, né? 25 segundos, vai acabar. Participações especiais. Manda beijo para a mãe, para o pai, para as amigas, né? Beijo, Luzia, minha amigona. Então, uma boa noite. Uma boa noite. Muito obrigada pelos ensinamentos, amiga. Boa noite. Também.